Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de educação física. Comigo, né? Sou a professora Fernanda, professora de educação física. Espero que todos vocês estejam bem para iniciar mais uma semana de estudos, né? O conteúdo da aula de hoje, pessoal, são esportes de precisão. A gente vai ver alguns esportes, né? Alguns jogos que requer de uma habilidade maior, mais precisa, tá? Então, a gente vai ver essa categoria de esporte. Os objetivos da aula é fazer com que vocês compreendam o que é o esporte de precisão, né? Conhecer alguns diferentes esportes de precisão, bem como as suas características, regras, né? Se possui alguma regulamentação, tá? E as possibilidades, né, de adaptação e realização prática, que aí esse terceiro objetivo seria mais viável no momento presencial, tá bom? E aí, o que é um esporte de precisão? Né? O nome já diz, esporte de precisão é uma nomenclatura, né, que assume formas de categorizar diversas práticas esportivas, né? Ou seja, a expressão refere-se às modalidades distintas, mas que possuem um objetivo em comum, né? Que é envolver essa característica de precisão, ou seja, envolve a questão de arremessos, né, de batidas, lançamentos entre um determinado objeto, né? Pode ser uma bocha, uma bola, uma flecha, um bolão, tá? De modo a acertar um alvo específico, seja ele fixo ou móvel, tá certo? E aí, esse esporte ele é caracterizado justamente por ter essa precisão, né, necessária para a realização. Então, por se tratar de uma categoria conceitual usada para classificar diferentes modalidades esportivas, não há uma história única dos esportes de precisão, tá? Então, não tem, assim, uma data específica em que surgiu o esporte de precisão. Ele foi categorizado dentro das modalidades, que a gente vai ver mais na frente, tá? A gente vai ver algumas. Portanto, há diferentes histórias acerca da origem dos desdobramentos assumidos pelas modalidades que constituem essa categoria, que foi o que eu acabei de falar, não é isso? Então, as modalidades, elas consistem em esportes praticados tanto individual quanto coletivamente. Então, existem modalidades de precisão, né, que vão ser praticados individualmente ou coletivamente, certo? E aí, os esportes de precisão, eles vão trazer, né, a importância de desenvolver diversos aspectos, como, por exemplo, a concentração, né, a questão da pontaria, de você lidar com problemas, né, apuro, frente aos outros, a questão da resistência física, força e velocidade, que aqui a gente já vê capacidades físicas, né, que é desenvolvida em diversos esportes. E aí, essas capacidades físicas e esses aspectos, eles são comumente, né, encontrados e presentes nesses tipos de modalidade, tá? Que é de precisão. Desse modo, a gente define, né, o vencedor nessas modalidades com base no menor número de tentativas em acertar o alvo ou a maior proximidade, né, entre ele e o alvo ali do objeto lançado. E aí, quais são essas características dos esportes de precisão? Como é que a gente pode definir um esporte como sendo ele esporte de precisão? Requer um controle do atleta, né, quanto ao manejo preciso do objeto. Ele precisa ali segurar o objeto, né, de uma forma específica, né, de uma forma que atenda ali a necessidade daquele esporte. Constitui modalidades cujas provas são disputadas individual e coletivamente. Então, é uma característica, né, as provas elas podem ser individual e coletiva, não necessariamente só uma ou outra, tá? Há um alvo a ser acertado, aproximado, então tem um objetivo ali, que é o alvo, né? Geralmente nessas modalidades. Acontecem arremessos, batidas, lançamentos em objetos específicos, tá? A gente tem um implemento, tem um objeto específico onde deve ser arremessado, lançado, tá? Então, é uma característica também. O atleta ele deve desenvolver uma mira, uma pontaria precisa, tá? Como eu falei aqui, envolve muito a questão da objetividade, certo? Em acertar o alvo ali. Então, requer de uma habilidade específica, né? De um equilíbrio, de uma agilidade ali, uma força para desenvolver
E aí, categorias de esporte de precisão. Eu trouxe 3, tá? Mas existem outros também. Então, os que a gente vai ver na aula de hoje é a bocha, tiro ao alvo, né? Tiro com arco e o boliche, né? Que a gente vê muito aí em formas de jogos, né? Alguns deles são regulamentados. Vamos lá entender um pouco? Então, entendendo um pouco sobre a bocha, né? A bocha, um jogo a favor da inclusão. Por quê? A bocha, pessoal, ela é disputada individualmente, coletivamente, tá? Por pessoas que possuem alguma deficiência física, né? Alguma limitação, tá? E diversos grupos etários também. Então, a bocha é uma bola pequena, para quem não conhece. Qual o material? É feito de madeira, né? Que é aquele material sintético. Essa bola é de madeira ou de material sintético. Esta bola é o principal objetivo de um esporte que toma seu nome emprestado. Não se sabe ao certo, pessoal, quando essa modalidade surgiu, mas ela se expandiu muito, né? Pelo mundo, a partir do século XX. E aí foi que ela passou a ser notável, tá? Não sei se vocês já chegaram a praticar. A bocha, ela pode ser praticada por todos, né? E por isso que ela é considerada um esporte de inclusão. Mas é no meio paraolímpico que esse esporte conquistou maior destaque, certo? Então vamos lá. Como foi que tudo começou? Os primeiros registros da bocha, pessoal, datam de alguns séculos antes de Cristo, né? No Egito e na Grécia. Era um esporte praticado com objetos esféricos, né? Redondos. Então, na Itália, né? As pessoas rolavam bochas pelo chão em direção a um objetivo, né? Qual era esse objetivo, né? Atingir ali a proximidade do alvo. Em 1500, o esporte já era praticado na França, na Espanha, no Portugal, na Inglaterra. Então, a gente já foi percebendo a expansão desse esporte, né? E apesar disso, né, o esporte tornou-se muito popular na Europa. Na França, em 1970, havia um jogo chamado petanca, com regras semelhantes à da bocha, também bastante difundido no país, certo? Como foi que a bocha, né, ela se evoluiu no Brasil? Então, a partir do século XIX, pessoal, a bocha ela chegou na América do Sul, junto com a imigração italiana, né? No final do século XIX e início do século XX, certo? Então, os imigrantes, eles trouxeram essa prática para a Argentina e depois para o Brasil, certo? E aí, os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os primeiros, né, que praticaram esse esporte, que a partir daí é que eles foram se expandindo no Brasil. E aí depois vieram outros estados, como Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá certo? 1948, né, a bocha ela foi oficialmente reconhecida no Brasil. E aí, só a partir de 1951 que o Brasil começou a participar de campeonatos internacionais do esporte. Então, percebam que ele possui uma regulamentação, tá? Que a gente vai ver. O primeiro campeonato brasileiro de bocha aconteceu em São Paulo em 1964. E aí, atualmente, a Confederação Brasileira de Bocha, né, CBB, tem federações em quase todos os estados e organiza as competições. Olha aí, para quem não conhecia, né? É um esporte regulamentado, tá? Que existem diversas competições a nível mundial, tá? Não é só nacional. Em 1966 surgiu o primeiro time brasileiro feminino de bocha. E aí, desde então, o esporte evoluiu bastante no país. E aí, em 2006, o time masculino conquistou o seu primeiro campeonato mundial, tá? E aí, só para vocês conhecerem um pouco mais da bocha. A prática da bocha também teria acontecido, né, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, no século XVI, pela aristocracia, tá bom? Aqui são os 2 vídeos que, se vocês clicarem, vocês vão dar direto no YouTube, que aí eles vão apresentar um pouco mais sobre a história da bocha, tá bom? E aí, pessoal, com a chegada da bocha ao Brasil, né, se confunde com o período da imigração italiana que ocorreu logo após a abolição, tá certo? A bocha adaptada, né? Então, a bocha como um esporte de inclusão. Então, a bocha, pessoal, ela ficou conhecida de fato, né, pelo esporte adaptado. Na década de 70, o esporte foi resgatado pelos países nórdicos
com o propósito de adaptá-lo às pessoas com deficiência. Então, no início, a bocha, nessa modalidade, era praticada apenas por pessoas com paralisia cerebral severa e um grave grau de comprometimento motor. Hoje, já tem-se um avanço maior, né? Está aberto a pessoas com deficiências similares, a um quadro de tetraplegia, né? A pessoas de diversas idades, em diversas condições motoras, tá certo? Então, a bocha entrou no calendário esportivo internacional paralímpico por meio da Associação Internacional de Esporte e Recreação, tá? O esporte deixou de ser responsabilidade da CEPRISCA, sendo governado por sua própria federação, tá? E aí, como era feita, né, como era dada a bocha, né, esse esporte nos Jogos Paralímpicos? A entrada da bocha nos Jogos Paralímpicos aconteceu na edição de 1984, em Nova York, que dividiu, né, a sede, né, da Stockmann Devine na Inglaterra. E aí eram apenas realizadas competições individuais, né? As disputas em duplas entraram apenas em 1996, em Atlanta, tá? E aí vamos pro próximo tópico, né? Que é bocha, bolim e cancha, né? O que são esses elementos? Você vai precisar de 4 bochas para cada time. Aqui, pessoal, são os equipamentos necessários para a realização desse jogo, tá? Você vai precisar de 4 bochas para cada time e de um bolim. Nas competições paraolímpicas, cada jogador conta com 6 bochas, tá? Então, as bochas, elas são distribuídas por jogadores, certo? O bolim é feito de metal e as bochas são feitas de materiais sintético, rígido e pesado. Elas pesam em torno de 1 quilo. E aí, esses materiais, nessas bochas paraolímpicas, são bem mais leves e menos rígidas, feitas de couros sintéticos e preenchidas com glândulas de plástico. Pessoal, eles se assemelham muito àquele material de sinuca, tá? Que pode ser utilizado também. O que é a cancha? Né? A cancha é a quadra de bocha, que é chamada de cancha. É o espaço ali delimitado para a realização do jogo. Ela mede em torno de 26,5 metros de comprimento com 4 metros de largura. E aí é importante se atentar que a cancha ela pode ser aberta ou ela pode ser executada ali, o espaço, num espaço fechado, tá bom? E pode ser feita de diversos materiais, como, por exemplo, terra batida, areia, grama. Então, ela é bem adaptável. E aqui é a cancha paralímpica. A cancha da bocha paralímpica é um pouco diferente, né? Ela mede 12,5 metros de comprimento por 6 metros de largura. A quadra ela deve ser praticamente lisa, construída com piso sintético ou de madeira. E observem que cada jogador ali, né? No caso, a competição individual, é delimitado ali o seu espaço, tá bom? Aqui são sugestões, né, de criação do material da bocha para ser executado na escola, tá bom? E aqui é um ponto bastante importante. A Base Nacional Comum Curricular de vocês prevê que a bocha é uma atividade esportiva, né, de adaptação, e ela pode ser praticada por diversas pessoas, diversos jogadores, diferentes faixas etárias, né? E aí, só é importante levar em consideração a questão da limitação do jogador, né? E estar adaptando essas regras do espaço àquele jogador. Então, o importante é preservar as características essenciais do esporte e respeitar as limitações dos jogadores. Aqui são algumas regras da bocha. A principal regra do jogo é jogar a bocha o mais perto possível do bolim, tá bom? Então, o bolim é o ponto X ali, tá? O principal, onde a gente vai ter que acertar o mais próximo possível, certo? E as bochas são aqueles implementos em que a gente vai utilizar ali. Cada uma das bolas colocadas mais próximas ao bolim valem pontos. Se bochas de cores diferentes ficarem a uma mesma distância, cada lado recebe um ponto. Então, cada participante ou time tem direito a 4 bochas. E aí, tem lá a quantidade de vezes a ser lançadas, tá bom? E aí, esse lançamento ele é feito em forma de revezamento, né? Entre os oponentes. E
o primeiro lançamento é do bolim. Então, vence a partida quem fizer mais pontos, né? Quem ficar mais próximo ali do bolim, tá bom? As bochas, elas precisam ser lançadas ao ar. Isso quer dizer que o praticante não pode deslizar as bochas no chão, tá? Que são alguns vídeos que vêm para complementar esse conteúdo, que é só vocês clicarem que dá certo também, certo? Aqui é a bocha adaptada, né? As regras, elas são adaptadas às características dos participantes, né? E como é que funciona? Os times, eles podem ser mistos, individuais, tá bom? Meninos e meninas. E aí, o importante aqui é prezar pelas condições de igualdade, jogar pelas condições de igualdade, ou seja, alunos com deficiência podem jogar sem restrição nenhuma a essa prática, né? As partidas são divididas por parciais ou rounds fins, né? Cujo número muda em função do tipo de disputa. Pode ser individual, em dupla, em duelos, trios, certo? Então, resumindo, a bocha, né, é um esporte de precisão, é um jogo de precisão que desenvolve diversas habilidades motoras e de estratégias, né? E aí, é um jogo que é possivelmente ser realizado em diversos âmbitos, não somente dentro da escola, né? Claro, respeitando as peculiaridades, as limitações dos praticantes e adequando as regras, né? E o material e assim também o espaço, certo? A bocha, pessoal, ela se assemelha muito à sinuca, né? Até mesmo as regras, certo? Outro esporte de precisão é o arco e flecha, tá? Que a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, qual a origem do arco e flecha? O arco e flecha, pessoal, era apenas uma atividade de caça e pesca nos primórdios da civilização, né? Então, aquelas primeiras civilizações lá utilizavam, né, esse implemento, criaram esse arco e flecha como forma de caçar, né? Para garantir ali a sobrevivência, a alimentação. Porém, já no século XXI a.C., eram realizadas competições no Egito e na China, né? Então, começaram a ver esse esporte como voltado ao lazer, né? Entretanto, a sua popularidade como esporte começou somente a partir dos séculos XVI e XVII, com a prática dos torneios na Inglaterra, tá? Então, o tiro com arco fez parte dos Jogos Olímpicos em 1900 e 1920. Depois de vários anos de supressão, esse esporte foi reintroduzido, né, nos Jogos de Munique, na Alemanha, tá? Então, arco e flecha, quais são os implementos necessários? O arco, né, obviamente, que é utilizado nas competições esportivas, costuma ser de quê? De material de aço, né, composto de fibra, plástico ou madeira. Então, ele pode ser bem variável aí. Suas dimensões variam. Por exemplo, os arcos mais compridos, eles se caracterizam pela estabilidade, enquanto os mais curtos oferecem vantagem de disparar em flechas mais rápidas. Então, é mais pela agilidade, tá bom? Então, que são algumas características. Os arcos empregados nas competições masculinas, eles são diferentes, né, dos empregados para as competições femininas. Até a questão do peso, né, do comprimento, tudo isso muda. Então, os masculinos medem 1,73, né, a 1,83, e os femininos de 1,50 a 1,68, tá? Até porque, pessoal, a envergadura, né, das pessoas são diferentes, principalmente de acordo com o sexo. As flechas são fabricadas tanto com ligas de alumínio como madeira de abeto, pinho, né, de Noruega. Então, tem ponteira de aço e mede entre torno de 60 e 79 centímetros. Então, aqui só são algumas características. Vocês não precisam se centrar nesses pontos, tá bom? É só para vocês compreenderem, entenderem um pouco desses materiais. Nas provas organizadas pela Federação Internacional de Tiro com Arco, FITA, tá? Que também é um esporte regulamentado, o arqueiro, pessoal, realiza 144 disparos. Olha aí, 144 disparos com 12 séries de 3 flechas para cada uma das 4 distâncias regulamentadas. Quais são essas distâncias? Distância de 90 metros, de 70 metros, de 50 metros e de 30 metros, tá? Isso para competições masculinas e 70, 60, 50 e 30 nas competições femininas, tá? E aqui sugestões de confecção de material. Será que é possível trabalhar o arco e flecha na escola? Com certeza, né? Mas para isso é necessário trabalho em equipe, planejamento, criatividade, né?
principalmente a questão da cooperação de todos, tá bom? Que é a sugestão de criação de materiais. Então, para vocês verem, né, o arco e flecha, ele possui origem na sua história, né, bem sucinta, né, regulamentado e também é considerado um esporte de precisão, né, envolvendo diversas capacidades físicas, como agilidade, né, equilíbrio, a questão de desenvolvimento ali das destrezas motoras de você atingir a mira ali e o objetivo necessário, tá bom? Outro esporte, né, outro jogo é o boliche, né, reinventando o strike. Para muitos, pessoal, o boliche é só uma possibilidade de entretenimento e diversão. Mas saiba que este também é um esporte regulamentado, né? Que participa de diversas competições. Então, existe uma Confederação Mundial de Boliche, tá? Que é a WB. E aí conta com 140 países. A WB está trabalhando para incluir o boliche como um dos esportes a serem disputados nos Jogos Olímpicos de 2024, na França. Olha aí. Então, existem também as confederações nacionais, né, que regulamentam e incentivam a participação desse esporte, né, desse jogo. O boliche é tão versátil, pessoal, que comumente é utilizado como ferramenta educativa. Ele pode ser adaptado a diversas faixas etárias, em diferentes espaços, né? E com diferentes objetivos educacionais, além de favorecer a questão da interdisciplinariedade, ou seja, trabalhar diversas outras disciplinas, né? Ao mesmo tempo. Então, vamos conferir tudo isso e mais um pouco, tá bom? Então, de onde vem o boliche? Que são alguns marcos históricos do boliche. Então, a versão do boliche, como conhecemos hoje, né? É aquela que apresenta-se com 10 pinos dispostos em forma triangular. E ela foi criada onde? Nos Estados Unidos, no século XIX. Existem regras, né? E as regras do esporte foram definidas em 1875 pela Associação Nacional de Boliche dos Estados Unidos. Essa associação durou pouco tempo, mas é considerada uma das responsáveis por toda essa consolidação e difusão do esporte no país. Em 1895, foi organizado o Congresso Americano de Boliche, ABC, em Nova York. Neste congresso, as regras foram aperfeiçoadas e o equipamento do boliche foi padronizado para que os jogadores do mundo todo competissem em igualdade de condições. Então, essas regras elas também são adaptáveis, né, à situação do jogo. Existem 5 teorias para os primórdios do boliche: a teoria egípcia, a teoria dos bárbaros, a teoria inglesa, a teoria alemã, a teoria europeia, né? E aí, a partir da teoria europeia, acredita-se que houve a popularização dos esportes nos Estados Unidos, né? Conforme foi mostrado anteriormente. Aqui eu trouxe um vídeo, tá? Para vocês ficarem por dentro das curiosidades históricas acerca do boliche, tá bom? Aqui sobre a regulamentação do esporte, né? Em 1926 foi regulamentado nesses países, né? Os primeiros citados aqui. 1952 transformou-se na FIC, tá? 1979, né, houve a questão do Comitê Olímpico Internacional, que reconheceu como esporte. E em 2014, as organizações internacionais de boliche e a FIG, que se unificaram sob a denominação do boliche, com o objetivo de expandir o alcance e a relevância do boliche em todo o mundo, né, com a Confederação Nacional de Boliche. Aqui um pouco dos marcos, né, históricos. Não se sabe ao certo, pessoal, quando a prática do boliche começou a ser praticada no Brasil, né? Mas os primeiros registros foram encontrados a partir de 1963. Por exemplo, de 1963 a 1969, existiam 96 centros de boliche na cidade de São Paulo. Nestes centros, os pinos derrubados eram recolocados manualmente por pessoas apelidadas por pinboys, tá? Em 1982, o primeiro boliche automático foi instalado pela empresa Play Center do Morumbi, né, do Morumbi Shopping, com a inauguração do Morumbi Bowling Show, né? Essa data representa uma nova fase do boliche no Brasil. Em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, 12 países foram convidados para um torneio amistoso, né? Que aí serviu de demonstração olímpica do esporte. E aí o Brasil marcou sua presença, com Walter Costa. Em 1989, Fernando Rezende conquistou a primeira medalha de ouro internacional para o boliche brasileiro, né?
na fase individual do Campeonato Mundial, tá bom? Disputado nas Filipinas. Então, em 1980 foi criada a Confederação Brasileira de Boliche, CBBOL, depois que o Conselho Nacional de Desportos reconheceu o boliche como uma modalidade esportiva, né, e como uma modalidade regulamentada por entidades competentes, tá bom? Aqui são alguns fundamentos do boliche. Objetivo do jogo, olha aí, pessoal. Como essa modalidade é considerada um esporte de precisão, né? Tem um objetivo de derrubar o maior número de pinos, né? De ter essa habilidade, essa força, essa agilidade para arremessar a bola. Olha aí, outra característica dos esportes de precisão, arremessos, né? Então, aqui, cada jogada é composta por 2 jogadas, ou seja, os arremessos, né, nos pinos. Os pinos dos boliches são feitos de madeira maciça e medem até 38 centímetros de altura. Eles são dispostos em forma triangular, né, conforme mostrado aqui na figura, né, e cada pino derrubado vale 1 ponto, tá, independente da sua localização. Então, a maioria dos pinos, certo? Aqui é a pista, certo? A pista oficial ela é feita de madeira ou material sintético, né? Aqui são as dimensões da pista, certo? E aqui é um local específico para a preparação dos arremessos, tá? Onde ela termina na linha que falta e mede em torno de 4,6. Então, tem um espaço delimitado que você pode andar, tá? Já tem um espaço que você já não pode ultrapassar ali, tá? E se uma bola entrar por essa caneleta, a caneleta são esses espaços laterais, né? E sair sem acertar algum pino, a jogada também não é válida, tá? A bola de boliche. A bola de boliche pesa em torno de 2,7 quilos e 7,5 por aí. E não podem ter mais do que 68,5 centímetros de circunferência. Então, elas podem ser feitas de diversos materiais, né? Que vai desde borracha a poliuretano. Observe aqui na figura ao lado, né? A forma correta. Não sei se vocês já perceberam que na bola existem diversos orifícios, né? Que é onde você encaixa ali os seus dedos. E cada um já é específico. Ela está ligada ao peso, que deve ser confortável para o jogador. Então, tem diversos pesos também, tá bom? É necessário utilizar um sapato especial para que não danifique o espaço ali a ser jogado, né, a pista. E também que não cause nenhum desconforto, né, ou até mesmo a questão de quedas, né, ali pode escorregar durante o arremesso, tá certo? E aí, nos jogadores profissionais, eles já possuem até seus próprios sapatos, né? E aqui é um vídeo, se vocês clicarem, vocês vão estar conhecendo mais um pouco sobre os jogos de boliche, tá bom? Então, o boliche ele é caracterizado pelo arremesso de bola, onde procura acertar um alvo específico, que são os pinos ao fundo da pista, né? E os resultados, que são a quantidade de pinos derrubados, são comparados e vem o jogador com maior pontuação, né? Então, que é uma das características que torna esse esporte como um esporte de precisão, segundo a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Aqui são vídeos, né, de sugestões desenvolvidos dentro da escola e pode ser adaptado não só dentro da escola, tá, pessoal? Como forma de jogo, de lazer, certo? Aqui são os vídeos. Aqui são o tipo de cartões e pontuações, certo? Que são utilizados até como regulamentação mesmo. E aqui, o boliche ele pode ser praticado como boliche coletivo, tá? E pode ser também boliche individual. Aqui são algumas adaptações dos boliches como forma de jogo. E aí, quais são os benefícios dessa modalidade? Por que é legal jogar boliche? O jogo, ele é divertido, lúdico, motivador e dinâmico, além de envolver diversas capacidades físicas, né? Desenvolver diversos aspectos, né? do nosso interesse, como a questão da cognição, das agilidades, da atenção, né?
E aí proporcionar esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento psíquico, né? Essas habilidades motoras e cognitivas. Então, o boliche, ele favorece a melhora das seguintes habilidades, que é o quê? A coordenação motora, né? A questão da visão de espaço, visão visomotora, né, que é chamada assim, organização espacial, lateralidade, equilíbrio. Então, essas habilidades são estimuladas, né, as físicas e as cognitivas, além da atenção, da concentração, do pensamento estratégico, né, do trabalho em equipe. Então, são desenvolvidos diversas habilidades aqui. Então, a prática esportiva permite que todos, né, trabalhem para expulsar, né, para aliviar a questão da ansiedade, revejam seus limites e ainda auxilia na percepção da sua capacidade de realização. E aí esses jogos, eles também permitem, né, que cada um aprenda a lidar com as regras, tá? A questão abandonando o egocentrismo, trabalhando em equipe, né, em prol do interesse social, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe aqueles links, pessoal, são os vídeos de referência para aprendizagem, tá? Em cada um eu coloquei um link que tem a opção clique aqui, que já vai direto para o vídeo no YouTube. Aqui são algumas referências e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, a gente viu 3 modalidades de esportes, jogos, né, que se encaixam dentro das categorias dos esportes de precisão por apresentar características específicas, tá bom? Até a próxima aula!